Soberano Deus, eterno Pai, bendito seja o Senhor eternamente. Nós louvamos o teu nome, exaltamos o Senhor e estamos aqui mais uma vez para mergulhar nas sagradas escrituras. Pedimos que o Senhor fale conosco, dê-nos graça, entendimento, revelação, meu Deus, na tua palavra. Revela-nos o Espírito por detrás da letra. Nós queremos entender a palavra rema, tanto quanto a logos, Pai, a escrita e a revelada. Pai Celestial, fala conosco, muda a nossa mentalidade, porque somente assim mudaremos a nossa vida. Nós queremos avançar com poder e com autoridade, servir ao Senhor com alegria, com dedicação, fazendo aquilo que nascemos para fazer. Eu quero agora neutralizar toda ação maligna, toda ação diabólica, toda ação dos demônios, Pai, nas regiões celestiais contra esse momento. Eu repreendo, eu neutralizo, eu desfaço toda obra maligna, no nome do Senhor Jesus. Queremos ouvir com os olhos espirituais, para que assim, meu Deus, haja entendimento em nossa vida e também crescimento em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Muito bem, gente, nós estamos aqui na imersão, revelações da palavra. Essa imersão, ela acontece todas as quarta-feira, eram nas terças. Nós mudamos para quarta-feira, tá? Então, toda quarta-feira acontece esta imersão. Nós tratamos de diversos assuntos da Bíblia nesses estudos que acontecem toda quarta-feira, a partir das 21 horas, tá? Nós estamos aqui reunidos. É um grupo de assinatura, onde os alunos pagam mensalmente, investem mensalmente R$ 20, um valor simbólico para manter a plataforma e poder conseguir arcar com as despesas mensais também da plataforma, que é o Zoom, que nós utilizamos para poder fazer essas aulas, tá? E já temos um tempinho aí, eu acho que uns meses, né? Não chega a ser um ano, mas temos alguns meses que nós estamos nessas imersões, falando sobre o mundo espiritual, falando sobre temas que não se trata em igreja, muito menos em salas acadêmicas teológicas, tratamos sobre tudo aquilo que precisamos aprender, que precisamos entender para o nosso crescimento espiritual. Então, essa imersão, e eu convidei vocês do grupo, lá o grupo Orações de Guerra e Atos Proféticos, para estar aqui conosco também, participando desta imersão, tá? Então, que Deus possa abençoar vocês, sejam bem-vindos a esta aula. Nós estamos, nestas semanas, peraí, falando sobre reino, tá? Imersão, reino, falando só sobre o reino de Deus. E aí, nós estamos desenvolvendo esse assunto, que é uma doutrina muito esquecida, não falada na igreja. Quando se fala, fala superficialmente, e em outros casos, fala-se aquilo que não tem nada a ver com o reino de Deus. Existe muita confusão, existe muita contradição, equívocos teológicos acerca do reino de Deus. Então, nós estamos trazendo aqui a luz da Bíblia. O que é reino? O que significa dizer eu sou do reino? Tá? O que quer dizer isso? O que é o reino de Deus, de fato? É a igreja? É fazer a obra de Deus? Enfim, estamos vendo trazendo pela Bíblia Sagrada esse entendimento do que é reino de Deus. E nós estamos estudando a Constituição, tá? A Constituição, a lei do reino de Deus. As leis que regem o reino de Deus. Então, se você é do reino de Deus, se você pertence ao reino, e para pertencer ao reino precisa de uma coisa, do que, pastor? Nasça de novo. Se você nasceu de novo, confessou Cristo, ele te recebeu como filho dele, então você é do reino, tá? E você precisa conhecer o reino que você pertence. Você precisa entender que reino é esse.
qual é a sua função, qual é o seu papel, qual é a sua missão, seu propósito, como se comportar, o que falar, o que não falar, o que fazer, o que não fazer, o que agrada, o que não agrada. Então você tem que entender isso aí, porque senão nós quebramos princípios, e sempre que nós quebramos princípio, uma lei nos quebra, tá? Sempre que nós rompemos princípio, uma lei nos rompe, nos quebra, pesa sobre nós. Então, nós estamos extraindo da palavra de Deus esse conteúdo, né, sobre reino. A palavra reino, ela é muito conhecida nos evangelhos, tá? Nos evangelhos. Em algumas cartas, poucas vezes é falado sobre o reino de Deus, tá? E a doutrina que estuda sobre o reino é a Basileia, ou Basileilologia, a doutrina que estuda sobre o reino de Deus. É uma das 12 principais e centrais doutrinas que todo cristão deve estudar, tá? A meu pensar, segundo a minha observação pessoal, também teológica, uma colocação minha, todo cristão, toda pessoa que acabara de se converter, a primeira coisa que ela tinha que aprender era sobre reino. Entender sobre reino, aprender sobre o reino, conhecer o reino. Tá? Não tem como falar de reino sem falar do rei, que é Jesus. Então, nós vivemos hoje numa realidade cristã, tanto no Brasil como fora, mas eu posso falar pelo Brasil, porque é onde eu resido, onde eu moro, onde eu tenho vivido minha vida toda. No Brasil, ainda é muito pouco o que se conhece sobre reino. E isso traz inúmeros prejuízos para a igreja, de modo geral, tá? De modo geral. Ora ou outra, vemos uma multidão de cristãos batalhando, lutando, brigando por placas denominacionais, tá? Pensando que isso é lutar pelo rei. Não é. Anda longe de ser, tá? Então, onde nós encontramos as leis do reino de Deus? Onde é que nós lemos e encontramos essas leis? As leis que você, como crente, tem que conhecer. Eu sempre digo que esses 3 capítulos que eu vou lhe falar devem ser leitura de cabeceira. Todo dia você lê eles, até você realmente internalizá-los, até você realmente ter no seu coração fincado, no seu coração, no seu espírito, para você poder fluir o reino de Deus onde você for, tá? Então, os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus está registrado a constituição do reino. Toda nação, todo país, toda comunidade, todo agrupamento de pessoas precisa de leis, precisa de princípios, de regras, tá? Precisa de ética para poder desenvolver. Nada desenvolve sem ética. E não existe ética sem lei, sem princípios. Tudo vira um caos, bagunça, baderna, tá? Não tem equilíbrio. Então, as leis são importantes, os princípios são importantes para para o nosso equilíbrio, nosso crescimento, nossa saúde em todos os sentidos. Se toda nação precisa de leis, o reino de Deus também tem leis, tá? Tem leis. E as leis do reino, que também é chamada de lei de Cristo, nós encontramos no capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus. Quando você lê esses 3 capítulos, que neles compõem a mensagem que Jesus ensinou e pregou lá no monte, tá? Das Oliveiras, que ele sentou para ensinar os seus discípulos essas leis, ensinar as multidões sobre essas leis. Então ele fala ali, ele vai ensinar ali 3 capítulos, né? Vai desenvolver 3 capítulos, capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho segundo Mateus, tá? A gente já está com algumas aulas já bem à frente, tá? Todas são gravadas,
para depois os alunos que são do grupo poderem rever quantas vezes quiser, quantas vezes for necessária, para poder internalizar o conteúdo. Então, a gente está na imersão, essa jornada, estamos no capítulo 7, do Evangelho segundo Mateus, versículo de número 13. Nós falamos já sobre o que significa, né? Pedi, dá-se-vos-á. Buscai, achareis. Batei e abri-se-vos-á. Esses textos são muito mal usados e interpretados, equivocadamente interpretados, pela esmagadora maioria dos cristãos, dos nossos irmãos, tá? Por nós cristãos. Por quê? Faltando a devida instrução. Esses textos são usados por nós para fortalecer a ideia de que tudo que eu quiser, basta eu pedir com fé, que me será dado. Tá? Que me será dado. Mas não é bem isso. Não quer dizer isso. Deus está mandando você pedir qualquer coisa, buscar qualquer coisa, bater em qualquer porta. Esse texto tem um contexto. Quando eu atropelo o contexto, cria-se um pretexto, um antitexto, que vai me trazer equívocos, erros e também frustrações. Por quê? Eu vou pegar um texto, aplicar numa direção, pensando que isso vai funcionar, vai dar certo. E que por causa disso, Deus tem que me ouvir e me atender. Só que Deus não tem obrigação de me atender, nem de me ouvir, tá? Quando eu estou usando de forma errada princípios. Ele falou sim, ele disse, é claro, o texto está muito claro em falar. No versículo de número 7, pedi e vos será dado. É uma promessa, gente. Quem deu essa promessa foi Jesus. Pedi e vos será dado. Aí ele fala, buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Olha só, promessa. Jesus não descumpre sequer uma promessa. Ele cumpre todas que ele fala. Porque ele se compromete, sua moral, sua autoridade, seu caráter. Ele envolve tudo que ele é naquilo que ele fala. Tá? Então, se ele falou que é para pedir e vai ser dado, pronto, ele vai cumprir. Se ele falou que se buscar encontramos, pronto, ele vai cumprir. Se ele falou que se bater a porta se abre, pois pronto, acredite, a porta vai se abrir. Mas não é qualquer porta, não é qualquer petição, não é qualquer busca. Tá? O que ele está falando aí, irmão? O que ele está querendo dizer aí? É importante tocar nesse ponto, nós avançar no texto. Quando ele fala pedi e vos será dado, o que ele tem na mente dele, segundo o contexto, o que entenda, escute só, para você interpretar um versículo, atente para o contexto e para o pós-texto, o que vem antes do texto e o que vem depois do texto. Tá? Pegue essa balança. Bote nessa balança. Isso é importante. Vai te evitar cometer muitos erros doutrinários. Observe o contexto. O que já vem falando o texto? Observe o pós-texto. O que continua falando o texto? Para você entender o texto que você frisou, que você objetivou, estabeleceu para entender. Quando você faz isso,
há mais segurança na sua interpretação. Porque você cercou com segurança, você cercou o teu texto que você escolheu com bases para aquilo que você vai falar do texto. Então, quando ele fala pedir, aí se refere pedir entendimento da lei de Cristo, tá? Segundo o contexto e o pós-texto, ele está falando assim, ó, pedir entendimento das leis de Cristo, das minhas leis, das leis do reino. Pedir força para conseguir cumprir essas leis. É isso que ele está falando. Ele não mandou pedir casa, não mandou pedir carro, não mandou pedir nada. Ele mandou pedir só isso. Nesse texto, ele só mandou frisar nisso. Está falando disso, gente. Por quê? Desde o capítulo 5 até o último versículo do capítulo 7, ele está falando só sobre reino. Reino e justiça. Ou seja, reino e suas leis. É disso que ele está falando. Agora, veja comigo. Se Jesus, tá? Escute bem. Se Jesus estivesse mandando, ordenando, prometendo, pedir qualquer coisa que nos seria dado, ele estaria se contradizendo. Porque o capítulo anterior, ele ensina não buscarmos coisas. Ele ensina não se preocupar com coisa alguma da vida humana. Se preocupar no sentido de ficar frisando isso, ocupando espaço, tempo da sua vida com isso. Tá? Ele fala, não estejais ansiosos pelo que haver de comer, vestir e beber. Capítulo 6 de Mateus, vamos lá, capítulo 6, veja só. Versículo 25. Veja bem, você entender, ó, eu estou lhe mostrando aqui o contexto, para entender o texto. Por isso vos digo, 6:25 de Mateus, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer, ou que haver de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Tá? As 3 preocupações básicas da nossa vida. Não se preocupe com o que vai comer, beber nem vestir. Não bata cabeça com isso. É o que ele está dizendo. Tá? Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Olhai, aí ele vai dar exemplos práticos. Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai, que é o Criador das aves, aleluia, vosso Pai Celeste, as alimenta. Entenda só, irmão, Cristo está dizendo que as aves não se cuidam, as aves não se alimentam, a ave não compra comida, a ave não planta árvore, a ave não está preocupada se vai chover ou não para poder regar a terra para que nasça a árvore e tenha seu fruto. Não. Ele está dizendo que o Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, cuida de alimentar cada uma das aves. Deus, que tem diante dele, acima dele, segundo Isaías capítulo 6, serafins, nas 4 pontas da sua plataforma do altar, 4 querubins, sobre a sua plataforma ao seu redor, 24 anciãos, entre os 24 anciãos e o altar de incenso que fica ao pé do trono, 7 anos que lhe assiste sua presença, dentre eles Gabriel, em cima de um monte santo, que é chamado de Monte do Senhor, Monte Santo de Deus. Lá no vale, um grande jardim chamado Éden, o Éden de Deus.
Nesse Éden, várias congregações espirituais, onde os anjos se reúnem para adorar a Deus, segundo a Bíblia. Nesse terceiro céu, existem montes que não são de terra nem de pedra, são de metais, bronze, prata, ouro, pedra preciosa. Então, um Deus que tem toda essa grandeza, ele para tudo para cuidar de aves. Cuidar de aves. Tá? Quem disse foi Jesus. Mas o vosso Pai celeste as alimenta todos os dias, gente. Ele alimenta ela todos os dias. Aleluia. Olha que coisa, irmão. Olha que coisa. Continuando. Aí ele fala assim, ó, não valeis vós muito mais do que elas? Vocês valem muito mais do que as aves. Aleluia. Se Deus cuida das aves, por que não de vocês que valem muito mais do que elas? Ou seja, não se preocupe com isso. As aves não se preocupam. Por que eles vão se preocupar? E olha só, Deus não é pai de aves. Deus é criador de aves. E mesmo assim cuida. Imagine ele sendo seu pai. Aí é que ele cuida de você, meu irmão. A questão, irmão, é que nós não deixamos Deus cuidar de nós por causa da nossa ansiedade, estresse, depressão e falta de fé. Só isso. A nossa falta de propósito faz com que nós não tenhamos fé suficiente para confiar como devíamos em Deus. Para que assim Deus possa cuidar de nós. Prover o básico para nós. Amém? Glória a Deus. Então, no capítulo 6, ele está falando para não se preocupar com essas coisas. Aqui envolve carros, aqui envolve necessidades básicas, necessidades urgentes, tá? Aqui envolve muita coisa que te traz abundância. Não se preocupar com nada disso. Então, se ele falou no capítulo anterior que não é para se preocupar com isso, nem pedir essas coisas, como é que ele vai mandar pedir no capítulo seguinte? Não faz sentido. Mas muitos de nós usam esse texto do capítulo 7, versículo 7, pedir-vos será dado, para poder pedir coisa apenas. Só coisas. E daí isso, aquilo, isso, até se tornar um pedinte. Hoje, a maioria dos cristãos são pedintes, não são filhos. Quer dizer, são filhos que se comportam como pedintes, não se comportam como filhos. E esse é o problema. A maneira como você se vê te permitirá alcançar aquilo que realmente é para você alcançar. Se você não consegue se enxergar como um filho, pastor, eu sou filho, eu me reconheço como filho, mas se comporta como tal? Por que não é só dizer que você sente filho? Você tem que agir como filho, se comportar como filho, tá? Andar, se mover como filho. Aleluia. Glória a Deus. Então, quando ele fala pedir, está relacionado a pedir força, graça, entendimento para fazer cumprir a lei do Senhor. Para você cumprir a lei de Cristo, para você obedecer a palavra de Deus. Tá? Primeiro você pede, depois você busca e por fim você bate. São expressões de oração. Amém? Então, pedir força, graça, entendimento para poder praticar a lei. Buscar o quê? Buscai e achareis. É o que ele falou no capítulo 6, versículo 33. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e
todas estas coisas, comida, bebida e vestir-se, vos serão acrescentadas. O que é acrescentar no grego? No grego, acrescentar significa receber até o que você não pede. Você pediu o reino, você pediu para poder entender a lei, Deus te dá a lei, te dá o reino e ainda te acrescenta coisas que você não pediu. Irmão, casa, carro, tudo que você precisa com básico, comida, veste, água, é para ser te dado sem você pedir. Quando pedimos as coisas erradas, não recebemos não o que nós pedimos direito e nem aquilo que deveríamos estar recebendo. Mas quando você busca a coisa certa, quando você busca o reino de Deus, recebe tanto o reino como também em acréscimo, sem pedir. Recebe o que precisa para comer, vestir e beber. Aleluia. Quem está compreendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo? Coloca nos comentários aí, irmão, para nós prosseguirmos aqui. Um exemplo, irmã da luz, bem pontuado. Tá? Deus apresentou para ele, pediu o que ele quisesse. Se ele pedisse riqueza, teria muita riqueza, ou só teria riqueza. Ele pediu o quê? Sabedoria. E Deus acrescentou o que ele não pediu. Foi o rei mais próspero e que teve mais tempo de paz. Foi Salomão. Glória a Deus. Quando você sabe pedir o que deve pedir. Pastor, quando é que eu sei que um pedido é certo? É o correto. Primeiro, você tem que saber se tem propósito na sua vida. Qual é o seu propósito? Qual é a sua missão? Se o que você pede é coerente com o seu propósito, está no caminho certo. Não é o que você gosta. Tá? Temos que parar de ficar fazendo só o que nós gostamos. Porque nem sempre iremos fazer só o que gostamos. Mas é o que nós precisamos fazer. Criança só faz o que gosta. Adultos faz o que é preciso. Então, o teu pedido tem que cooperar com o teu propósito. O que você pede precisa ter uma finalidade. A primeira coisa que Deus pergunta para você quando você pede algo para Ele é: por que você quer isso? Qual o propósito de você ter isso? Porque, irmão, Deus trabalha com propósitos. Deus trabalha com propósito, não sem propósito. Se o que eu peço não tem propósito, que glorifique a Deus, que acrescente minha vida na vida dos outros, Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com coisas que estão fora do propósito. É simples. Aleluia. Glória a Deus. Tá? É muito simples. Continuando. Buscar é buscar o reino. Batei e vos será aberto. Bater em quê que vai ser aberto? A porta apertada. Porque no capítulo 3, no capítulo 7 ainda, versículo 13, ele fala assim, ó: entrai pela porta estreita. A porta para o reino, irmão, é estreita. A porta para o reino é estreita, não é larga, não é espaçosa. Tá? Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à destruição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. E são poucos
os que a encontram. Glória a Deus. A porta do reino. A porta do reino. Qual é a porta do reino? As leis. As leis são a porta do reino. É através da prática das leis, é obedecendo a palavra de Deus, é atendendo às demandas do reino que te fará entrar no reino para governar com Cristo por 1000 anos. E depois disso, governar eternamente. Aleluia. Muita gente coloca essa porta como a salvação, mas não é isso, irmão. O texto está falando disso, não. O texto está falando de salvação, não. O texto fala de reino, não é de salvação. Tá? O texto não fala de inferno. O texto fala de disciplina. Disciplina. Aleluia. Então, olha só. Vamos para o versículo 13. Versículo 8. Pois todo o que pede, recebe. Tá? Que pede, recebe. O que busca, acha, e a quem bate-lhe será aberto. O qual, dentre vós, é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra. Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Aleluia. Então ele está aqui usando o exemplo, irmão. Deus está dizendo que não vai pedir para os homens. Ele está falando que não pede para os homens. Se os homens que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, tá? Imagine Deus. Os homens que são maus desde o seu nascimento sabem ser bons com os seus filhos, querem o melhor para os seus filhos, e Deus, irmão, que é bom eternamente. E Deus que é perfeito em bondade, Deus que é amor. Tá? Deus não vai perder, irmão, por amor aos seus filhos, para os homens amando seus filhos, não. Deus ganha. Deus ama como ninguém. Diz que, ainda que a tua mãe que te amamente, te abandones, ele falou para Israel, eu jamais te abandonarei. Aleluia. Glória a Deus. Então Deus sabe cuidar de você. Nós é que não sabemos ser cuidados por Deus. Essa é a verdade. Tá? Temos que aprender a fazer isso, irmão. Amém? Então veja só. Deixa eu ver um detalhe aqui. Há 3 tipos de pão. Deixa eu mostrar para você que esse mistério, irmão. Já bem. Deixa eu conseguir compartilhar aqui com vocês. Quem consegue ver um quadro aí, branco? Aparece para vocês, sim ou não? Sim. Amém.
Então, há três tipos de pães. Na Bíblia, entregues pelas pessoas da divindade. Tá? Há três tipos de pães entregues pelas pessoas da divindade. Pastor, o que significa isso? Pessoas da divindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Pai, Filho e Espírito Santo. Primeiro pão que nós encontramos na Bíblia sendo entregue no Antigo Testamento. Maná. Tá? O maná. O, o maná é o quê? O maná é o pão do Pai, ou seja, Deus. Entregue a quem? Entregue ao povo de Israel no deserto. Tá? O pão que é o maná é o pão, do primeiro pão que é o maná, é o pão do Pai, que é Deus, entregue ao povo de Israel no deserto. Tá? Em resposta à murmuração desse povo. Entende, irmão? O maná é uma resposta à murmuração e não a um pedido de oração. Israel não estava orando pedindo pão, Israel estava murmurando pedindo pão. Então, o maná, ele é um juízo e não uma bênção. O maná é um juízo e não uma bênção. Porque o maná, ele é uma resposta a murmurações do povo. Tá? Falei um pouco já sobre isso, mas vale a pena eu frisar isso aqui porque apareceu aqui no texto. Ele falou: qual de vós, sendo pai, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Tá? Um pai que recebe um pedir pão e não dá pedra. Israel recebeu maná como um juízo. Deus queria dar para Israel algo muito mais sublime, irmãos. Mas entenda, o mundo espiritual reage às nossas ações. A forma como você age vai trazer uma reação sobre você. Se a ação de Israel foi murmurar, a reação de Deus foi juízo. E esse maná durava apenas o dia em que ele caía na terra. Quando chegava a viração do dia, ele emboronhava todinho, ficava podre, cheio de mofo. Dava para comer. Israel começou a abusar o sabor, porque uma coisa que repete todo dia, todo dia, todo dia, não tem paladar que aguente, irmão. Não tem paladar que aguente. Tá? Então, uma das respostas, escute bem, uma das respostas negativas da murmuração é a repetição. As coisas vivem se repetindo todo tempo, todo tempo, todo tempo, todo tempo. Por quê? Porque não tem um glória. Só tem reclamação. Pessoas que murmuram sempre têm uma vida repetitiva, cansada, monótona, que não muda, não tem novidade. Mas quem dá glória a Deus vive novidades. E Deus é perito em fazer coisas novas acontecer em nossa vida. Deus tem prazer em manifestar o novo na sua vida.
Porque Paulo escrevendo aos Romanos, Paulo fala aos Romanos, no capítulo 6, que após o batismo nas águas, nós entramos em novidade de vida. Aleluia. A Bíblia fala também em Apocalipse que Deus faz coisas novas o tempo todo. E Ele quer manifestar o novo na sua vida. Para isto, temos que aprender a dar mais glória, se não somente glória, ao Senhor. Tá? Ao tempo que, escute bem, isso aqui é uma chave, é um princípio. A gratidão gera multiplicação. A glorificação traz coisas novas. Tá? Gratidão gera multiplicação. Glorificação, coisas novas. Quer viver coisas novas? Aprende a dar glória. Aleluia. Glória a Deus. Quer ter multiplicação? Aprende a agradecer. Quando Jesus levantou o cesto com poucos pães e poucos peixes, ele levantou aos céus, disse: Pai, graças te dou, porque tu sempre me ouves. Ele falou: graças te dou, o pão foi multiplicado. Irmão. Jesus multiplicou o pão agradecendo. Escute e veja bem. Se você pegar o texto das duas multiplicações, em nenhuma vez ele fala assim: Pai, multiplica. Faz com que sejam muitos pães. Ô Pai, faz com que os pães que são 5 sejam multiplicados. Não, irmão. Ele só falou: Pai, graças te dou. Porque gratidão gera multiplicação. E glória gera coisas novas. Se tem gente que tem uma vida atrasada, parada, estagnada, sem coisa nova, mesmice, é porque é uma pessoa que pouco glorifica. Ou quase nunca glorifica, mas mura demais. Então, maná é isso. E o que significa a palavra maná? Porque maná no hebraico é manhu. Manhu. Manhu significa o que é isto? Eles viram cair o maná e disseram: o que é isto? Porque a murmuração impede o entendimento. Tá? Veja aí, as maldições que a murmuração causa. Primeiro, a murmuração causa mesmice. A murmuração impede entendimento. Murmuração gera sofrimento. Tá ok? Então, o primeiro tipo de pão que nós encontramos, o pão que vem do Pai para Israel, um povo murmurador, é o maná. Ok? É o maná. Maná, primeiro pão. Segundo pão revelado na Bíblia. Segundo pão é o próprio Cristo. O próprio Cristo. Ele é o segundo pão. É Cristo. Ok? Onde nós encontramos Cristo como pão? Na ceia. Na ceia. Os elementos da ceia que tipificam Jesus. O pão, o seu corpo, o fruto da vide, o seu sangue. É na ceia.
A tipificação. Então, o pão, o segundo pão é Cristo, é Jesus representado na ceia, tá? Esse é o pão do Filho. Esse é o pão do Filho. Glória a Deus. Então, se você pedir ao Pai o pão que vem do céu, ele vai te dar a revelação de Jesus. Tá? Ele vai te dar a revelação de Jesus. Ele vai te revelar Cristo. Então, eu tenho que decidir, tá? Qual pão eu quero? O maná? Pelas minhas muitas murmurações? Cristo, pelo meu compromisso com a ceia, meu compromisso com o reino? Aleluia. Glória a Deus. Que, irmão, acredite, existem 4 tipos de ceia. Mas eu falei isso agora não. Depois nós falamos sobre isso. Não vai pegar muito tempo aqui. Mas a vontade de falar é grande. Então, segundo pão é Cristo. Terceiro pão, irmãos, revelado na palavra. Terceiro pão. É a palavra. O terceiro tipo de pão é a palavra. É o pão do Espírito Santo. É o pão do Espírito Santo. É a revelação que ele te dá nas sagradas escrituras. Glória a Deus. Amém, irmão? O segundo pão é Cristo, o terceiro pão é a palavra, é o pão do Espírito Santo. A ceia é o pão de Cristo, é o pão de Jesus entregue para nós. E o maná é o pão de Deus entregue ao povo de Israel. Então, o que você pedir desses pães, você recebe. Se você murmurar, você recebe o maná. Uma vida repetitiva, uma coisa que vai te trazer muito cansaço, irmão. Que não vai te dar prazer, que não vai te dar alegria. É um juízo. Lembra que Israel rodeou o deserto 40 anos para chegar no lugar que levaria só 3 meses? Explique, irmão, como é que o povo anda 40 anos no deserto para chegar no lugar que só levaria 3 meses? Deus fez ir pelo lugar mais longe para sepultar todos os murmuradores no deserto. A murmuração atrasa a tua vida. Atrasa a nossa vida, literalmente, irmão. Exatamente. Sem contar o ano de ciclo repetitivo na vida. Que é um dia de murmuração, é um ano de sofrimento. Para cada dia que você murmura, um ano de sofrimento. Irmão, não tem lucro nenhum para quem murmura. Só tem perdas. Só tem mesmo perdas, prejuízo. Amém? Então, quando ele fala isso aqui, tá? Quando ele fala isso aqui, qual de vós que é pai, capítulo 7, versículo 7, o versículo 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis das boas dádivas aos vossos filhos. Não, versículo 9. Qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Lhe dará uma pedra. Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra.
Se vós, pois, sendo maus, saber das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Aleluia. Deu para compreender, irmão? Sim ou não? Comenta aí, irmão, se você conseguiu entender. Se eu encontrar aqui um texto que corrobora com isso aqui. Amém? Madalena disse que entendeu. A Maria Rita também disse que entendeu. Lá no capítulo 11 de Lucas, Lucas capítulo 11, veja só. Dezessete 02. Glória a Deus. Olha o que ele diz. Olha como é que Lucas registra essa mesma fala, irmãos. Só que Lucas, ele não está focando o reino, tá? Então, cada qual transmite a inspiração que recebe do Espírito Santo e escreve o que recebeu de inspiração. Capítulo 11, versículo 11. E qual dentre vós que, sendo pai, se o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente em lugar do peixe? Ou, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Aleluia. O que significa isso aqui, irmão? Para eu pensar nisso aqui, porque isso aqui é escatológico, irmão. Isso aqui é escatológico, tá? Quando ele fala assim, ó, qual de vós pedindo, tendo um filho pedir pão? Pão é a palavra, é as sagradas escrituras. Porque na grande tribulação, o povo vai pedir pão, vai pedir revelação da palavra, vai pedir entendimento das sagradas escrituras. Não vou encontrar. Vou encontrar o quê? Pedras, o céu cerrado, perseguição para todo aquele que buscar outro Deus que não seja o anticristo. Então vão pedir pão, o pão que tanto desprezaram na graça, vão pedir na grande tribulação e não vão ter. Ao invés de pão, ao invés de palavra revelada, palavra manifestada, vão ter pedra. É o tempo de juízo. Quando fala tempo de pedra, tempo de juízo. Não terão o entendimento da palavra, terão juízo sobre eles. Porque desprezaram a palavra na graça. Quando chegar a grande tribulação, correrão atrás dela. Não vão encontrar. Só vão encontrar pedra, juízo. Aleluia. Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente em lugar do peixe. Ou seja, o que é o peixe, irmão? São tipos de pessoas que nós ganhamos para Jesus. Muita gente vai querer cumprir seu ministério na grande tribulação, mas só vão se encontrar com serpentes, escorpiões, demônios. Porque em Apocalipse fala que Deus vai mandar com que os portais do Eufrates sejam abertos.
E os 3 anjos que estão lá no Eufrates vão ter que abrir os seus portais. E vai entrar na terra 200 milhões de demônios. E não se ocultarão mais no mundo espiritual. Serão autorizados a se apresentarem visivelmente aos homens. Deus dará ordem para o Hades, que muitos chamam de inferno, entrar na terra, para tentar fazer o homem entender como é o lugar para onde ele vai se ele morrer sem Deus. E ainda assim, meu irmão, o homem se revoltará contra Deus e não se converterá. É mole um negócio desse, irmão? Ao invés do povo correr para perdão, buscar salvação, não, eles vão odiar Deus mais ainda. Os demônios lhe atormentando, lhe fazendo mal, eles vão odiar Deus. Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. O que é o ovo, irmão? Ovo fala de novo nascimento. Novo nascimento. Muitos vão querer fazer o que é certo na grande tribulação, porque rejeitou fazer o que era certo no tempo da graça, no tempo de hoje. Mas serão perseguidos pelos escorpiões, que são também tipos de demônios. Tá? Então, é disso que ele está falando, irmãos. O tempo de buscar a palavra é agora, é hoje, é já. O tempo de investir a sua vida no conhecimento das Sagradas Escrituras é hoje. Porque a palavra é o pão do Espírito. O Espírito Santo está no ponto de te entregar. Está com vontade de te entregar a palavra, revelação, entendimento nas Sagradas Escrituras. A minha oração é que Deus levante mais ministros, mais homens, mais servos, para fazer o que eu estou fazendo, irmão. Ministrar, ensinar, espalhar, compartilhar o que tem recebido de Deus. Facilitar as pessoas para ter acesso ao conhecimento da palavra. Porque eu conheço alguns líderes no Brasil que ensinam muito bem, mas às vezes dificultam o acesso das pessoas ao conhecimento que eles têm. Porque eles colocam obstáculos grandiosos para as pessoas alcançarem e receber o que eles têm para compartilhar. Então, uma minoria de pessoas consegue receber o que eles estão compartilhando, porque dificulta o acesso. Tá? Eles selecionam um público específico para poder receber aquilo que eles estão entregando, através das suas maneiras e formas de entregar. Mas que Deus possa nos abençoar, irmão. Nos abençoar. Para vocês continuarem aprendendo, eu também continuar aprendendo e continuar compartilhando. Eu lhe falo uma coisa, irmão. E todos vocês que são servos de Deus, que estão aqui, vocês que são servos de Deus e que entendem isso, vocês sabem que existem contra-ataques, que o diabo se levanta, que as trevas se opõem a qualquer um que tente compartilhar o que Deus colocou na sua vida com outras pessoas. Então, dizer que a vida de A ou de B é fácil falar. Difícil é viver a vida que ele vive. Pagar o preço que ele paga. Tá? Então, mas nós temos que ser perseverantes, persistentes. Nós temos que ser insistentes. Glória ao nome de Jesus. Vamos lá, Mateus capítulo 7. Para nós concluirmos a nossa aula de hoje. Glória a Deus. Versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também. Aleluia. A eles, porque esta é a lei e os profetas. Essa é a lei e os profetas. Glória a Deus. Então, observe, a nova lei do reino,
A lei de Cristo, que está no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, a constituição do reino, ela não contradiz, perdão, a lei e os profetas. Pelo contrário, ela complementa. Ela estreita mais as coisas, irmãos. Porque o povo pensa o seguinte: rapaz, como era terrível no Antigo Testamento a lei de Moisés. Não, irmão, terrível é hoje a lei na graça. Hoje que o negócio é mais sério. Tá? Hoje que o negócio é mais intenso, é mais pesado. Por isso a graça. Para suportarmos a lei do reino, precisamos da graça. Quem disser que é fácil hoje está enganado. Não está vivendo o verdadeiro evangelho. Quem diz que hoje é fácil está muito equivocado, irmão. Não está vivendo a palavra, não conhece a palavra, não vive o cristianismo como deveria, não está seguindo Jesus, porque hoje é bem mais difícil, irmão. Hoje é mais intenso, irmãos. Muito mais intenso. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Então, a lei do reino, ela cumpre a lei do antigo pacto e complementa ela. Por quê, irmão? O que que diz? Vamos lá. Vamos ver como que é mais intenso, tá? Vamos renovar isso na nossa mente. A lei de Moisés, a lei de Moshe, a lá do Antigo Testamento, tá? A que nós encontramos no Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, de Mateus a Deuteronômio, de Bereshit a Devarim, aqueles 5 livros têm uma lei. Aquela lei tem 613 preceitos, 10 mandamentos, 613 preceitos. Então, essa lei de Moisés dizia o seguinte: todo aquele que for pego em adultério terá que ser apedrejado até a morte, junto com quem adulterou. Mas precisa ser pego em flagrante, ou, se não for em flagrante, que haja 3 testemunhas que o veja praticando o ato do adultério. Aí ele tem que morrer. Apedrejado, jogado em um alto lugar sob rochas para cair e morrer. Se não morrer, aí recebe pedra até morrer, mas não pode viver. Tem que ser expurgado o pecado no meio do povo, porque senão a maldição entra e alcança todo o povo sofre. Porque ali era uma lei cívica, seja, envolvida do mundo. Todos ali eram envolvidos com aquela lei. Aí, é o que diz a Bíblia Sagrada: se for pego em flagrante, irmão, se fizer, a lei da graça não diz assim. A lei do reino, a lei de Cristo fala: se um homem olhar para uma mulher e no seu coração desejá-la, cobiçá-la, querer ter para ele, já adulterou. A lei diz que só se tivesse o ato consumado. A lei do reino diz que só pensar, só desejar já é adultério. A lei de Moisés diz: não matarás, pois todo aquele que matar e tiver 3 testemunhas que prove que ele matou, vai morrer do mesmo jeito que o outro foi morto. É o que a lei diz. Mas se a pessoa matar e ninguém souber, ninguém vê, ainda que ele tenha matado, não tem testemunha, se ele não confessar, ele não é assassino. A graça diz: se no teu coração odiares a teu irmão, tu és um assassino. A graça diz que só odiar já nos faz ser um assassino. Como é que a lei na graça é mais leve, irmão? Porque a lei de Moisés trata os atos. A lei do reino trata as intenções que levam os atos.
A lei de Moisés trata o ato consumado. A lei de Cristo trata a vontade de fazer o ato. A lei de Moisés vai nos galhos. A lei de Cristo vai na raiz. É o famoso cortar o mal pela raiz. Por isso, pedir força para cumprir essa lei. Então, quando um homem ou quando a mulher olha para um do sexo oposto e deseja ele, sendo ela casada ou ele casado, ele tem que correr para o arrependimento e confessar seu pecado, porque perante a palavra ele está em adultério. Perante a lei do reino, ele está em adultério. Amém. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus. São 10h32. Ainda não conseguimos falar do versículo 13. A gente vai conseguir um dia, irmão. É muito conteúdo que tem na palavra de Deus. Conteúdos maravilhosos e poderosos. Vamos tirar nossa foto, irmão? Liga a tua câmera aí. Deixa Deus te ver. Em nome de Jesus. Vamos lá. Deixa eu organizar aqui. Para nós tirar nossa foto. 1, 2, 3. Sorri de crente. Amém. Amém. Glória a Deus. Foto tirada. Vamos orar agradecendo a Deus por mais esta aula, por mais este encontro para a glória de Deus. Amanhã, às 23h59, nós iremos encerrar as inscrições para o curso Guerra de Alto Nível, tá? Encerraremos as inscrições para o curso Guerra de Alto Nível. Então, quem não se inscreveu, corre, se inscreve, não deixa passar essa oportunidade, irmão. Esse curso é uma bênção para a sua vida. Acredite nisso. Vamos orar. Pai, te damos graça pela sua bondade, pela sua revelação e pela sua palavra. Abençoa cada um que está aqui, dando força, poder e autoridade. Nós queremos, meu Senhor, continuar avançando, crescendo, prosperando em nossos passos, honrando e glorificando o teu nome. Que o teu Espírito, Senhor, tenha plena liberdade para operar, para confrontar nossa vida, gerando transformação. Nós te louvamos, te damos graças por tudo, Pai, no nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amanhã nós teremos a nossa aula, tá? Vai ser no YouTube, vai ser uma aula aberta, falando sobre espíritos familiares e maldições, tá? Tipos de maldições, maldição hereditária, maldição imposta, maldição adquirida. Eu vou te provar na Bíblia, não é em livros escritos por A ou B, mas na Bíblia que não existe maldição hereditária. O que existe é um equívoco, tá? Um equívoco, quando na verdade é uma coisa, as pessoas pensam que é outra, porque essa doutrina de maldição hereditária entrou no Brasil e se instalou, irmão. E eu vou mostrar para você amanhã na Bíblia, texto por texto, você vai entender. Pensei que tinha, mas não tem. Agora, existe maldição imposta, adquirida, tá? Essas realmente existem, ok? Então, a gente vai falar amanhã sobre esse assunto e você vai entender com clareza. Aí, as tuas orações sobre questões repetitivas em família, na casa, na vida de alguém, você vai saber o que realmente é. Não é maldição, é outra coisa. Tu vai orar com mais entendimento e direção e quero ver o mal ficar de pé diante de você. Viu? Porque quando você age do jeito certo, impossível não dar certo. Sempre dá certo. Vai ser que hora vai ser mesmo, meu Deus? Às 21 horas. Deixa eu confirmar aqui, gente. Espera aí. A hora da nossa
às 20, né, às 21, às 21 horas, tá? Às 9 horas da noite. Então, nós iremos fazer essa aula. E no final tem uma surpresa abençoadora para todos que estiverem presentes. Então, quem tiver amanhã vai ser abençoado por Deus. Vai ficar gravado, vou colocar no grupo, para ficar ali pelo menos por 24 horas para quem quiser ver, quiser rever novamente e ser alcançado pelo presente, tá? Deus abençoe, paz de Cristo, que o Senhor guarde sua casa, sua família, sua saúde, sua vida, em todas as áreas. Pastora Núbia, estaremos aí, serva de Deus, dia 29, né? Na festa, dia 30, vai ser uma bênção na igreja aí, em nome de Jesus. Temos orado e creio que vai ser maravilha. É Iguatu, né? Iguatu, Ceará. Vai ser bênção em nome de Jesus. Boa noite a todos, Deus abençoe, em nome de Jesus.